Oi, gente, eu me chamo Sofia. E eu me chamo Lúcia, e no episódio de Literando de hoje nós vamos falar sobre uma famosa escritora chamada Virginia Woolf e sobre um de seus contos, Objetos Sólidos. Bom, a Virginia Woolf, ou melhor, Adeline Virginia Woolf, nasceu em uma família burguesa na Inglaterra no dia 25 de janeiro de 1882. O seu pai, Leslie Stephen, era editor e crítico literário, e vivia recebendo visitas de intelectuais e artistas. Além disso, a autora tinha uma biblioteca em sua casa e começou a ser educada desde jovem por professores particulares, fatores que foram aí influenciando, o seu interesse pelo mundo literário. E nesse contexto, inclusive, uma curiosidade bem bacana é que quando ela tinha apenas 9 anos, ela criou um jornal chamado Hyde Park Gate News, que circulava ali bastante no seu meio familiar. E uma coisa que marcou muito a sua vida foi que ela perdeu sua mãe quando tinha somente 13 anos. E por conta disso, ela acabou experienciando a sua primeira crise depressiva, Algo que se repete quando ela perde o seu pai depois. Logo após esse acontecimento, a autora se muda para o bairro de Bloomsbury, onde passa a receber alguns artistas e escritores para reuniões e discussões sobre a sociedade burguesa da época, tendências políticas, filosofia, artes e muito mais, Grupo que acabou ficando conhecido como Grupo de Bloomsbury. Bom, a Virginia, então, quando ela tá ali com seus 30 anos, ela vai se casar com o crítico Leonard Woolf e vai adotar o seu sobrenome. E em 1915, ela vai publicar o seu primeiro romance, chamado A Viagem. E alguns anos depois, junto ali com o seu marido, ela vai fundar uma editora chamada Hogarth Press. E essa editora, inclusive, ela funcionava na sala deles e chegou a ficar bem famosa. Bom, um pouco mais tarde, em 1925, a Virginia lança Senhora Dalloway, romance no qual a escritora faz uma crítica à relação patriarcal da sociedade inglesa da época, a dificuldade da mulher em conquistar o seu espaço diante do pouco acesso à educação e da opressão sofrida pelos homens, um dos seus escritos mais famosos e o que de fato a tornou conhecida. Depois desse, ela ainda lança títulos como Ao Farol, Orlando, uma biografia, As Ondas e mais alguns outros, sendo que na década de 1930 ela já era uma escritora bastante conceituada. E apesar do seu reconhecimento, que ele já estava nessa época bem grande, e do apoio do marido e dos seus amigos à sua volta, a Virginia ela sempre teve que lidar com crises depressivas ao longo de toda a sua vida, algo que começou desde lá quando a sua mãe morreu. Quando isso aconteceu, ela falava muito que ela tinha a sensação de ser a mãe, ou seja, ela tinha a sensação de estar morta. E isso foi algo que foi se agravando muito ao longo de sua vida e piorou ali no período da Segunda Guerra Mundial, porque a Virginia, ela era bem politizada nessa época. Então ela se posicionava constantemente contra o fascismo, contra a guerra, contra as consequências desse período. E isso foi algo que contribuiu para o agravamento do seu caso clínico e a levou, infelizmente, ao suicídio em 1941. A Virginia ela foi, então, uma escritora muito importante para a literatura mundial, por ter contribuído fortemente com as correntes do feminismo, já que suas obras e romances procuravam aí refletir sobre o lugar ocupado pela mulher na sociedade, representando a opressão sofrida no entorno social e familiar, e criticando, a falta de independência econômica feminina em relação aos homens em todas as classes sociais, conseguindo se tornar, assim, no âmbito político, uma das principais feministas do século XX. E mesmo que ela era casada com um homem, ela manteve um relacionamento com uma mulher por quase uma década. Ela começou a se relacionar com essa mulher chamada Vita Sackville West, que também era escritora. Elas começaram a se relacionar em 1922 e dessa relação surgiu o livro chamado Orlando, que era muito inspirado nessa mulher, sendo um dos primeiros livros, inclusive, a trazer temáticas como a homossexualidade, a transexualidade até mesmo, tornando a Virginia muito importante nesse movimento. E também é bem interessante, e eu particularmente achei bem bonito, que o filho da Vita definiu esse livro como a carta de amor mais longa e charmosa da literatura. Bom, pessoal, agora que a gente já falou um pouquinho sobre a Virginia e já conhece um pouco também sobre a importância dessa autora, a gente vai resumir o seu conto que a gente vai tratar nesse podcast, que é o Objetos Sólidos, que vai ser analisado logo em seguida. Bom, o conto ele foi lançado em 1920 na revista The Athenaeum. E aí, com o acontecimento de novas reimpressões, novas edições, ele passou a fazer parte das principais coletâneas de Virgínia. Ele começa com 2 jovens políticos caminhando pela praia, e um deles, o nosso protagonista John, depois de maldizer a sua própria classe dizendo que se dane a política, começa a cavar na areia e encontra um pedaço de vidro verde, que toma a completa atenção do personagem.
Depois de analisar aquele pedaço de vidro, colocando contra a luz e o corpo do seu amigo, e de imaginar um pouquinho de onde ele poderia ter vindo, né? John enfia, como que por um impulso, o objeto no bolso, assim como fazem as crianças quando encontram algum pedregulho e prometem para ele uma vida de calor e segurança em sua casa, sentindo que a pedra pulsa de alegria por ter sido escolhida entre tantas outras para ser protegida. Bom, então ele coloca o vidro, quando ele chega em casa, em uma lareira. Em cima de uma lareira. E ele deixa ali para servir como uma espécie de pezinho para os papéis, que naquela época ele tinha abundância por conta da sua carreira política. E acontece que o personagem, de tão impressionado que ele estava com esse vidro, ele começou a procurar na rua coisas que o lembravam do objeto. Ele andava então, por exemplo, olhando para o chão para ver se ele não achava nenhuma pedra, qualquer coisa parecida. Aí ele forma então uma coleção, coloca todas as pedras em cima da lareira, todas também servindo de pezinho ali para os seus inúmeros papéis políticos. Até que um dia, ele estava ali andando na estação de trem, indo para uma reunião com os seus eleitores, e ele encontrou dentro do pátio de um prédio um caco de porcelana em formato de estrela que chamou bastante a atenção dele. Então o que ele fez? Ele voltou para casa, pegou uma vara de pesca e pescou a porcelana. Só que quando ele finalmente conseguiu ter o objeto nas mãos, o relógio bate e só aí que o personagem, e nós também como leitores, lembramos da reunião, que no final vai acontecer sem ele. Esse momento ele é bem marcante dentro do conto por mostrar o impacto da obsessão do personagem na sua vida profissional. Bom, essa peça de porcelana, então, né, foi também colocada em cima da lareira ao lado do vidro encontrado na praia, abre aspas, parecia uma criatura de outro mundo, frágil e fantástica. O contraste entre a louça vívida e alerta e o vidro mudo e contemplativo fascinava o personagem John, o fazendo questionar como que era possível que tais pedaços existissem em um mesmo mundo. Depois disso, John ele vai começar a ir muito em linhas de trem, casas demolidas, áreas públicas da cidade, esse tipo de lugar, em busca de mais cacos de porcelana, e ele acabou ficando bem admirado aí com a diversidade de cacos que tinha em Londres. E é interessante que as pedras novas que ele ia encontrando já não tinham mais função como peso, porque os papéis eles já estavam escassos na casa dele, mostrando de novo como a obsessão estava resultando em um desleixo no trabalho. Acabou que ele não foi eleito, e aquele amigo no início da praia, o Charles, foi visitar ele para consolar ele. E o John ele estava tão pouco abalado, tão indiferente com isso, que o Charles ele não entendeu e concluiu que ele ainda não tinha entendido a gravidade da não eleição. Por isso que ele não estava se importando. E o John não estava ligando mesmo. Naquele dia, enquanto estava acontecendo a eleição, ele estava, na verdade, em mais uma de suas buscas. Ele achou agora um ferro peculiar, frio, pesado, bastante negro e metálico, que ele também levou à lareira. Conforme o tempo passava, o John sentia cada vez mais determinação de possuir, de procurar objetos diferentes como aqueles que ele tinha encontrado, resumindo sua vida quase que inteiramente a essa busca. Enquanto ele ia envelhecendo e a sua carreira política ficando cada vez mais no passado, seu gosto se tornava mais exigente e severo, e os seus encontros com os amigos e com os conhecidos cada vez menos frequentes. E aí, com o tempo, o John ele vai ficando cada vez mais isolado. Então as pessoas não visitam mais ele, não o convidam mais para jantar, ou seja, toda aquela popularidade que a política dava ao personagem foi se perdendo ao longo do conto. Ele foi deixando a carreira de lado, conforme ele foi deixando a política de lado, ele foi se isolando ao mesmo tempo. E ele também não falava com ninguém sobre a sua ambição com as pedras, porque ninguém entendia, o que deixava ele mais sozinho ainda. Só tinha sobrado o Charles, que ainda o visitava de vez em quando. E um dia o Charles pergunta para ele por que ele desistiu de tudo, sem mais nem menos. E o John responde, eu não desisti. E nesse momento o Charles percebe que eles estavam falando de coisas diferentes. Então pela primeira vez, ele nota as pedras da coleção, diz que são bonitas e se despede para sempre. E essa foi a história do conto Objetos Sólidos da Virginia. A partir dessa narrativa fica possível para nós, leitores, fazermos diversas análises do significado desse conto ou do que ele pode trazer de reflexões para a gente. Dessa forma, então, nós vamos aqui trazer algumas formas de analisar aí essa narrativa. Bom, então logo de cara a gente percebe que ele é um conto que foge desse fluxo de consciência que é tão comum à maioria da produção da Virginia, e ele se parece mais com uma tentativa dela de construir uma prosa visual,
Além disso, só existe um depoimento da autora sobre objetos sólidos que diz que ele foi um conto escrito bem rápido, mas que ela achou muito interessante esse modo de narrar construído nele. Seguindo então, acho que a gente primeiramente pode constatar que o John não tem um padrão. O vidro, a porcelana, o ferro, o critério dele não fica exatamente claro. A gente só sabe que ele tem um interesse por objetos incomuns que não dá para saber a origem, só imaginar. E, no entanto, ele não procura qualquer pedaço de qualquer coisa, mas sim fragmentos. Outra coisa importante de se perceber é que ao longo do conto existe esse processo de interiorização do personagem. Desde quando ele diz lá no início que se dane a política, ali ele já estava expressando suas verdadeiras ambições, demonstrando que não foram também necessariamente os objetos que conduziram o personagem ao isolamento, porque ele já maldizia a política, já maldizia a sua classe antes mesmo de encontrar o primeiro deles. Nessa linha de pensamento, há também algumas análises que dizem que essa ruptura com a carreira política podem significar justamente uma busca pela arte, algo que inclusive aparece em vários contos da Virginia, que abordam a vida do artista e o compromisso com a arte por parte do escritor. Além de significar também uma busca pelos objetos, que de alguma forma significavam algo importante e intrigante para ele, e uma renúncia a essa vida quadrada que era experienciada pelo personagem John. Essa renúncia, inclusive, também pode ser vista como uma retirada do personagem desse mundo adulto do trabalho e da vida de responsabilidades, levando ele a uma existência mais inocente, infantil, assim como a gente pode perceber, ver em trechos ocorridos lá no início do conto, lá na praia, como em, abre aspas, à medida que a sua mão ia se enterrando até acima do pulso, de modo a obrigá-lo a arregaçar um pouco a manga, os seus olhos perderam intensidade, ou antes, o fundo de pensamento e experiência que dá uma inescrutável profundeza aos olhos das pessoas adultas. Desapareceu, deixando apenas a clara e transparente superfície que se nota nos olhos das crianças, onde nada transparece senão o pasmo. E também outro trecho que retrata bastante esse processo do personagem de renúncia ao mundo adulto e mais uma busca pela infantilização é quando ele coloca por impulso o pedaço de vidro no bolso, lá na praia ainda. Impulso que é descrito como, abre aspas, aquele que leva uma criança a apanhar um seixo num caminho cheio deles e a prometer-lhes uma vida de calor e segurança sobre a lareira do seu quarto, deliciando-se com a sensação de poder e benignidade que pressupõe um tal gesto, e acreditando que o coração da pedra pulsa de alegria ao sentir-se ela escolhida entre milhões de outras semelhantes, ao gozar dessa felicidade em um lugar de uma existência fria e úmida sobre a estrada. Ou seja, é algo bem imaginativo que a gente pode perceber aqui, e esse processo é bem comum a crianças, de pensar que ao proteger um objeto específico, ele vai se sentir feliz ou vai se sentir escolhido. Outra coisa interessante de se perceber no conto é como o Charles é o claro contraste do John, como ele representa todas as renúncias do personagem. Enquanto o John maldiz a sua própria classe, a política, e abandona quase a socialização, chegando ao final do conto isolado, o Charles surge como uma personificação da conformidade, parecendo completamente confortável com a política e com a realidade em que ele vive, totalmente desconfortável com a do amigo, se sentindo inclusive mal e bem triste ao olhar ao redor da casa e do ambiente que o John vivia junto de seus diversos objetos no final do conto. O contraste entre esses dois personagens, então, não é apenas uma diferença de atitudes, mas também um reflexo das escolhas existenciais que definem a essência do ser humano. Bom, e esse contraste, essa oposição entre o protagonista e o seu amigo Charles, ela fica ainda bem evidente no final do conto. Eu acho que é o momento mais escrachante, assim, dessa dualidade. Porque o John diz, eu não desisti, e deixa claro que eles estão falando de coisas completamente diferentes. O Charles está preocupado somente com a política, e é ainda mais escrachante ainda que ele só enxerga a coleção quando ele está indo embora para sempre. Então, em nenhum momento ele vê o John e a sua verdadeira ambição. Ele está sempre em total oposição ideológica. Dando uma ênfase agora maior para os 3 principais objetos encontrados, podemos ver que eles vão ficando cada vez mais sólidos, havendo aí um processo de solidez, além de parecerem cada vez mais de outro mundo, digamos assim, Primeiro, o vidro, objeto normal no nosso cotidiano e também não tão sólido.
Depois vem a porcelana, com um formato e cores mais diferentes, sendo bastante exótico e um pouco mais sólido do que o vidro. E por último, o ferro, bastante sólido e descrito como quase um alienígena, tão frio e tão pesado, tão negro e metálico que evidentemente era alienígena dessa terra, tendo tido sua origem em alguma estrela morta ou era então ele próprio a cinza da lua, assim como diz o conto. Isso mesmo. E bom, ainda sobre esses objetos que ele vai encontrando ao longo do conto, o fato de eles serem todos pedaços e fragmentos de coisas que haviam sido inteiras antes, como a gente já mencionou, isso pode nos levar a pensar que o John, ao observá-los, ele estaria quase como que também observando sua própria vida e as relações dentro dela, já que a fragilidade com que esses objetos se quebraram é a mesma que pode levar vidas e relacionamentos a se romperem, assim como ocorreu entre o John e o seu amigo Charles. E outra coisa também que a gente deve considerar é o contexto artístico da Europa que a Virginia vivenciava na época que ela escreveu esse conto. Isso teve uma importância. Naquela época, havia essa corrente artística de tirar objetos do seu contexto cotidiano para fazer uma obra ou até mesmo representar uma negação do conceito tradicional de arte. Similar à prática do protagonista, que, porém, ele não espera exibir a sua coleção ao público. E se a gente seguir essa lógica e pensar sobre o que é um colecionador, é interessante, porque qual que é a função dessa figura? Justamente desqualificar os objetos, faz os objetos perderem a sua função. E o John faz exatamente isso com os objetos que ele encontra. Ele os tira de seus respectivos contextos e os leva para casa. Até mesmo a função inicial que ele dá de usá-los como peso para os papéis se perde com o tempo, conforme os papéis vão se tornando raros. E ao decorrer do conto, o mais interessante é que o John acaba ele mesmo virando um objeto da sua coleção, ou seja, perdendo também sua função na sociedade. É verdade, ele se afasta de qualquer contato político, social e até pessoal, e acaba a história quase como uma espécie de eremita, totalmente à parte de sua função social. Isso tudo fica mais importante também porque reflete esse processo de como o personagem vai se afastando das expressões da linguagem e se aproximando cada vez mais das expressões do objeto. Olha só, Fio, eu acho que a gente pode concluir que esse conto com certeza traz diversas reflexões acerca da relação entre a vida e a arte, entre o grande e o pequeno, e até entre aquilo que é real e aquilo que é intangível, nos revelando, assim, muitos aspectos interessantes que podem ser comentados. Mas por hoje, ficamos por aqui mesmo, e antes da gente encerrar o episódio, eu gostaria de ler uma frase da Clarice Lispector que me lembrou bastante do conto e diz assim: "O meu anjo me deixa ser adoradora de um pedaço de ferro ou de um vidro." E bom, acho que a gente já sabe o que o John andava lendo na praia.